Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Você que está nos ouvindo no Spotify, também assistindo agora, é importante que você nos siga aqui na plataforma e também compartilhe os episódios. Também é bem importante que você avalie. E óbvio, né? Compartilhe com o tio, com a tia, com a mãe, com as amigas, né? E você que está nos assistindo no YouTube, é bem importante que você se inscreva aqui no canal, porque daí toda semana você vai receber todos os episódios que a gente está postando. E no dia de hoje, eu tenho aqui uma delegada, né? A delegada Aline, né? Martinelli. Aline, muito obrigada por ter aceitado aí o meu convite de estar aqui. Obrigada, Dani, pelo convite. Eu que me sinto prestigiada em ter recebido esse convite para compartilhar um pouco da minha vida e da minha experiência profissional com todos. Uma quase psicóloga. Falta algum tempinho ainda, mas quase. Aline. Eu ia dizer Martina, mas é porque é Martinelli, né? Aline Martinelli, desculpa. Aline, vamos lá. Como é que tu chegou? Primeiro, né? Agora eu tava olhando aqui as tuas respostas. De Santo Ângelo. Tu morava em Santa Rosa, tu se formou em Santo Ângelo. Sim, eu sou natural de Santa Rosa. Fiz a faculdade de Direito em Santo Ângelo. Uhum. Já sou formada há um bom tempo. 20 Bem anos. novinha tu se formou, né, guria? Me formei com 21 anos. E amo direito, não me imaginei fazendo outra coisa. Uhum. Mas agora, com o passar do tempo, resolvi fazer também, incrementar, fiz um mestrado e resolvi fazer psicologia. Como é que tu veio parar em Caxias? Então, né, quando eu saí de Santa Rosa, com 21 anos, eu fui para Porto Alegre. E eu tinha intuito de fazer concurso para juiz de direito. Mas no meio do caminho, acabei fazendo o concurso para delegado de polícia. Me apaixonei e desisti do intuito de ser juíza. Amei a profissão. E dentre as minhas primeiras lotações, a segunda lotação foi Flores da Cunha. Entendi. Na qual eu trabalhei quase 12 anos, né? Na cidade de Flores da Cunha. Ô, Aline, e me diz uma coisa. Tu sempre quis ser delegada? Então, eu sempre gostei de atuar na área do direito e na área do direito penal. Teve um pouquinho de influência do meu pai, que é militar, né? Mas o interesse mesmo surgiu no decorrer, assim, do estudo do direito, né? Tá, entendi. Tu é filha única? Eu sou filha única. Filha única. E o que tu veio fazer em Caxias? Assim, tu estudou, tu fez o concurso, como é que foi esse processo? Então, para ser delegado de polícia, a gente tem que ser formado em direito. Tá. Né? E aí passar por uma academia de polícia, que ela dura, em média, mais que 2 anos, assim. São 5 fases, inclui a prova objetiva, uma prova subjetiva, uma prova física, um psicológico e depois um curso de treinamento para policiais, para ser delegado. Mas tu faz essa academia antes... Desculpa, né? Porque eu não é da minha área. É a última fase. Tá, entendi. Mas, e tu pode passar... Tu pode ser... se formou com 21, com 22 tu já pode ser delegada se tu passar. Sim, na época que eu fiz o concurso, sim. A primeira fase do concurso... Eu tinha 23 anos. Nossa, guria, super jovem. Eu tomei posse, a minha primeira lotação em Santa Bárbara do Sul, com 25 anos. Tá, e como é que foi essa lotação? Tu escolhe? Como é que tu foi pra Santa Bárbara? Todo esse concurso, ele vai te dar uma classificação. E aí, no final, abrem-se as vagas, né? Dentro das cidades que estão necessitando de delegados, né? Que tem uma vaga. E aí, com base na sua classificação, você escolhe. Tá. Então, na minha primeira classificação, eu fui para Santa Bárbara do Sul, mas em seguida, 5 meses depois, eu pedi uma remoção para Flores da Cunha. Que daí ficaria mais perto. E em Caxias do Sul, vou fazer 3 anos que eu estou na delegacia de atendimento à mulher, né? E quando tu passa no concurso ali, que tu foi, por exemplo, tu foi pra Santa Bárbara do Sul, tu escolhe qual é o tipo de casos? Como é que funciona isso? Não, na Polícia Civil funciona assim. Cidades menores, existe uma delegacia. Tá. Por exemplo, Flores da Cunha, nós temos, né, uma delegacia que faz todos os crimes. Então, vai desde violência doméstica até roubos, tráficos. Então, você acaba trabalhando com todos os crimes. Tá. Em cidades maiores, nós temos delegacias especializadas. Tá, então, por perfeito. exemplo, Caxias do Sul tem a delegacia especializada de atendimento à mulher, a delegacia especializada de atendimento a crianças e adolescentes. Depois, roubos, tráficos, cada
crime, ele é dividido Isso, em delegacias. E em áreas e aí, diferentes. E cada delegacia daí tem um delegado responsável. Exatamente. Então, Flores da Cunha era só eu. Tá. Caxias do Sul, temos vários delegados. E qual que é, na íntegra, assim, o que faz uma delegada? Então, o delegado de polícia, ele conduz a investigação criminal com a sua equipe. Tá. Então, assim, quando a gente tá na rua, a gente vê um policial militar fardado, né, ostensivamente, ele está fazendo um policiamento preventivo. Quando o crime já aconteceu, entra a Polícia Civil, que vai fazer um trabalho investigativo, pós-crime. Tá. Então, nós vamos tentar apurar a autoria e a materialidade daquele crime. Então, se eu sou vítima de um furto, o delegado tem que apurar a autoria desse furto e, a partir disso, fazer um procedimento que vai ser encaminhado ao Poder Judiciário. Então, a gente colhe as provas e tenta desvendar aquele crime, numa visão mais leiga, né? Tu estaria à frente dessa equipe. Quantos policiais tu gerencia hoje? 11. Tá. Na tua equipe são 11. São 11. Mas a gente faz realmente essa coordenação da investigação, né? Tá. Então, por exemplo, aconteceu um homicídio, vamos colher provas, vamos trabalhar em conjunto, como, por exemplo, com a perícia. Tá. Então, mas quem coordena toda a investigação é o delegado de polícia. Tá, entendi. E tu nunca pensou, quero ser policial civil? Não, claro, juíza te ocorreu, assim, mas foi delegada que tu... Eu fui influenciada, porque durante a minha vida acadêmica, eu trabalhei muito tempo no judiciário, e trabalhei com uma juíza, e admiro muito a profissão, assim. E quando eu comecei a fazer concursos, que eu passei no concurso, eu me apaixonei pela profissão. O que tu mais gostou? Na verdade, não é o que eu mais gostei, mas é um conjunto de coisas. Então, assim, nosso trabalho também é bem operacional, né? Então, tem uma fase que a gente trabalha, que é uma fase de preparação para o cargo, que a gente trabalha com a questão do armamento, né? Das técnicas policiais. Então, isso é muito legal. Tu gosta? Isso exige bastante, mas ao mesmo tempo também nos traz uma gratificação e um desenvolvimento pessoal, né? De habilidades, enfim, que me encantaram, assim. Mas, como eu já disse, né? Tendo a influência também do meu pai, que era policial, né? Então, sim, eu já tinha um certo conhecimento, né? Tá, de legal. como funcionava. E hoje, assim, como é que tu foi parar na Delegacia da Mulher, assim? Como é que foi esse processo? Então, eu fiquei muitos anos trabalhando em Flores da Cunha, que é a cidade que eu digo que é a minha cidade do coração, que me acolheu muito bem. E eu tenho um carinho todo especial, porque não é normal um delegado ficar tanto tempo numa cidade. Ah, é? A gente vai mudando, enfim, vai trocando. Agora eu quero trabalhar com homicídios. Então, eu tenho a possibilidade de ir para uma delegacia de homicídios, tá, né? E durante o meu... algum tempo, eu voltei a estudar e fiz um mestrado em Portugal, né? Na área da criminologia. Tá. E cujo trabalho envolveu o estudo de violência doméstica e familiar. E eu eu publiquei um livro daí, o fruto do meu mestrado, assim, foi um livro que eu publiquei. Depois eu fiz mais 2 livros e publiquei alguns artigos. E eu comecei a me focar na área da violência doméstica familiar. Então, eu recebi um convite, né, para ficar à frente dessa delegacia especializada. Ah, tá. Tu não foi um mesh, ele foi um convite mesmo que aconteceu. Foi um convite que eu recebi para trabalhar na delegacia. Tá. E por que delegado não fica tanto tempo? Existe o próprio delegado opta em sair? Ou existe outras pessoas que, enfim, não sei, os órgãos pedem que ele troque? Não, são vários fatores. Por exemplo, a carência de delegados em determinada região. Tá, entendi. Então, assim, eu tô numa cidade que é pequena, né? E eu posso um colega substituir por um tempo. E tem uma cidade grande precisando muito de um delegado. Pode ser por questão pessoal, eu gostaria, né? Então, eu manifesto. Se houver vaga, eu sou chamado. Ou também por questões, assim, realmente de trabalho, né? Então, hoje a gente precisamos o índice criminal em tal região tá muito grande. Então, precisamos trazer um delegado para cá. Ou abrir uma delegacia. Por exemplo, Caxias do Sul, nós não temos delegacia do idoso, né? Então, assim, um dia nós vamos ter que abrir uma delegacia em Caxias do Sul para atender idosos. Tá. Especializada em idosos. Provavelmente vai abrir essa vaga e os colegas ou quem estiver
resolve, eu gostaria de trabalhar nessa área. Se disponibiliza aí, assim. Exato, então são vários fatores. E como é que foi pra ti, assim, mudou muito o teu processo de trabalho, sair pra crimes gerais, pra ir só pra delegacia da mulher? Como é que é isso? Sim e não, tá? Na verdade, eu já trabalhei em plantão policial, já trabalhei na praia, já fiz reforços em Porto Alegre, então vou fazer 15 anos na Polícia Civil. Tá. Então eu tenho uma certa bagagem, né? Então já trabalhei com tráfico, com roubo. Flores da Cunha é uma cidade pequena, mas ela é grudada em Caxias do Sul. Então, assim, a criminalidade também tá grudada na tudo cidade. Junto, então é fácil o acesso, né? Então, você adquire uma experiência. Mas trabalhar com... então, pra mim, a instrução criminal não foi problema, assim. Não houve maiores diferenças. O que você tem que ter em mente quando trabalha com crime de violência doméstica e familiar é que é um tipo de crime, eu sempre digo nas minhas palestras, é totalmente diferente. O que muda? Porque pensa assim, Dani, você sai na rua, né? Você é furtada ou roubada, né? Então, dificilmente você conhece o seu agressor, né? Ou você não sabe quem te furtou ou quem te roubou. Então, assim, você não conhece, você não tem relação nenhuma com aquela pessoa, né? Então, você vai lá, você denuncia ele. Mas, quando você trabalha com violência doméstica e familiar, você vive com o agressor. Ele é o pai dos seus filhos. Ele é o seu pai. Ele é seu tio. Ele foi o namorado. E é totalmente diferente você chegar numa delegacia e relatar um tipo de crime assim. Ninguém gostaria de fazer isso. Envolve muito sentimento. Então, é totalmente diferente. O processo, não só físico como mental de trabalhar numa delegacia especializada de atendimento à mulher. Qual que é o maior desafio lá hoje? O nosso maior desafio, eu diria hoje, que é a qualificação, né? Porque quando eu trabalho assim, eu preciso agir totalmente diferente e assim... Nós temos várias carências, né? E também a carência de pessoal, recursos físicos e humanos. Então, hoje, Caxias do Sul deveria ter o dobro de policiais para atender as vítimas. Então, a nossa lei, né? A Lei Maria da Penha, ela é a terceira lei mais efetiva do mundo. Mas ela encontra obstáculos de ordem material, recursos humanos, né? E financeiros, como qualquer outra profissão. E nunca vai ser o ideal, né? Então, nossa maior dificuldade é vencer esses obstáculos. O que tu observa hoje? Quais são os maiores crimes, incidências contra a mulher? O que mais acontece? Variado, tá? Então, desde violência física, né? Lesões corporais, vias de fato, o próprio feminicídio, né? Até crimes de ameaça, contra a nossa honra, né? Então, que às vezes as mulheres até nem se percebem como vítimas desse tipo de crime, né? Então, mas crimes diversos, assim. Então, a incidência é muito grande. E hoje, nesse teu time, a maioria é homem ou é mulher? A maioria são mulheres. São mulheres. Isso mudou? Como é que... Porque isso tinha uma vez... Eu não sei agora como é que é isso, mas uma vez tinha... como é que eu vou lá denunciar um abuso, alguma coisa para um homem? Exato. Essa é uma das carências. Então, assim, a nossa lei, ela fala que preferencialmente a mulher vai ser atendida por outra mulher. Só que você vai chegar, por exemplo, no plantão policial e só vai ter homens. E aí você vai ter que narrar seu fato para um homem. Mas aí você vai dizer que é o quê? Carência de recursos, né? Humanos. E a gente luta para que isso aconteça, né? Dependendo, é claro, daí da questão do poder executivo, de abrir concursos e vagas, enfim, uma série de fatos. E tu acha que hoje, como é que tu percebe os homens nessa profissão hoje? Tu acha que eles estão mais preparados para receber esses casos? Com certeza, sim. As polícias, elas tendem a se qualificar e receber uma atenção especial, né? Então, essas campanhas também que a gente vê todo dia, né? Embora, assim, o maior problema é também a questão cultural, a violência doméstica e familiar, o problema dela é muito cultural. Então, isso vem da época do nosso patriarcalismo, que a mulher era vista como objeto, né? E de dominação masculina. Então, a diminuição dos nossos índices, ela passa muito mais por uma mudança cultural do que elaboração de leis. A nossa lei é perfeita. Nós temos que mudar a cabeça das pessoas também. De entenderem que a mulher, ela precisa ser respeitada. Que a mulher, ela tem que ocupar
seus lugares, né? Sim. De forma igual, mas não uma igualdade formal, jurídica. Uma igualdade material, de fato, né? Como é que é isso? Como é que eu vou te explicar assim, ó? Então, eu posso criar uma lei. Posso criar uma lei perfeita. As nossas leis, no geral, não só as leis de violência doméstica e familiar. Nossas leis são perfeitas. Mas aí você vai dizer, elas não funcionam. Uhum. Por que elas não funcionam? Porque às vezes na prática eu não consigo Entendi. dar efetividade para ela. Então, assim, no momento que eu mudo a cabeça das pessoas e começo, os homens e as pessoas no geral começam a respeitar muito mais a mulher, eu vou diminuir meus índices. Uhum. Entende? Então, é uma igualdade de fato. Então, se eu posso criar uma lei que diga que numa empresa eu tenho que ter não sei quantos % de mulheres trabalhando, mas se eu chegar lá e realmente elas estiverem trabalhando e de fato estiverem ganhando um salário igual ao dos homens, eu Sim. tenho uma igualdade material. Uhum. Não adianta ter aquelas vagas, né? Entendi. Eu preciso que elas sejam tratadas de igual para igual. Entendi. Isso é material, isso não é formal, né? Entendi. E como é que tu acha hoje, né? O que tu observa, assim? Como é que... o que a mulher pode fazer? A gente sabe que existe, né? Eu sempre falo, né? Que o mundo, ele é machista. Mas o que a mulher pode fazer diante disso? Ela, né? Porque até mudar essa atmosfera vai-se um tempo, certo? O que ela tem controle que ela pode fazer já? Então, a mulher, ela... Hoje, assim, nós vivemos uma era, né? Em que as pessoas têm a informação, Tá. né? Elas repassam a informação, elas veem, assim. E o que a gente pode fazer? A gente tem que ter voz, né? Então, no momento que a gente fala, eu digo assim, o primeiro ato que a gente tem, né? Até na psicologia, a gente diz, qual é o primeiro comportamento da gente, né? Uhum. É falar. Então, se expressar, né? Então, nós não podemos... posicionar. Nós não podemos ficar caladas. Nós não podemos se acomodar. Uhum. Então, assim, eu quero ajudar uma mulher. Né? Como é que eu ajudo uma mulher? Eu enquanto delegada. Sim, eu ajudo fazendo inquéritos policiais e indiciando agressores. Mas eu posso, para eu tirar essa mulher da situação, eu preciso desenvolver o autocuidado, o autossustento, a autoestima daquela mulher. E nós, enquanto mulheres, a gente pode se ajudar, né? Uhum. Então, assim, se eu sei que eu tenho uma conhecida que tá passando por uma situação, eu vou ajudar ela. Uhum. Então, seriam duas coisas que eu acho fundamental. Então, dar voz às mulheres e nós nos ajudarmos, Uhum. né? Que é o que você tá fazendo aqui hoje, Sim. né? E como é? Sabe que eu te ouvindo falar, assim, passa uma série de coisas na minha cabeça, assim. Tu acha que... E eu queria te ouvir, assim. Tu acha que hoje o trabalho ajuda uma mulher? Com certeza. O trabalho, o estudo, ele dignifica Muito. o ser humano, né? E eu entendo. E é por isso que eu te pergunto, assim, os 50% dela. Porque às vezes eu percebo mulheres... E aí eu quero, né, conversar contigo sobre isso. A mulher, ela abre facilmente mão dela para assumir outros papéis. E que eu tava conversando, inclusive, com a Ana ali no episódio anterior. A mulher, os 50% dela é o quê? Né? Ok, tudo bem, ela pode ser mãe, ela pode abrir mão da vida dela, mas ela tem que fazer isso de maneira consciente. Só que ela tem que ter consciência, muitas vezes, que se ela abrir mão 5 anos da vida, da carreira profissional dela, ela se torna uma mulher, muitas vezes, dependente. Porque ela vai... Quem que vai sustentar essa mulher, tu entende? Então, indo contra... Aliás, não contra. Mas como é que ela não precisa... Como é que ela poderia ter mais independência e não ficar numa relação abusiva? Eu enxergo muito o trabalho como uma ferramenta de independência. Sim, eu também. É difícil pra gente conciliar, né? Então, a gente tem o biológico, que é a questão da maternidade, né? Eu mesma fui mãe com 40 anos. Uhum. Então, eu já vai me perguntar assim, tu postergou a gestação? O que aconteceu? Foi por causa do trabalho? Foi também, tá? Porque se eu te disse que eu entrei num concurso com 25 anos e eu estudei e aí eu me dediquei a ele, eu realmente posterguei um pouco a isso, né? Então, mas você vai dizer assim, mas aí tu te arrepende? Depende da pessoa, depende do que ela quer, do que ela busca e o que traz felicidade. Exato. Então, assim, eu posso dizer que aquela pessoa que não trabalha é feliz, como aquela pessoa que trabalha, ela é muito feliz. Isso aí. Então, a gente tem que respeitar as individualidades. Na maternidade, a gente vê isso. Isso. Então, assim, eu sou uma pessoa que faz muitas coisas. Tem pessoas que se dedicam
dedicam exclusivamente à maternidade. Eu vou dizer assim, você tá errada. Não, eu não posso dizer isso. Mas a minha opinião pessoal é que, de fato, quando a gente se sustenta, a gente tem mais condições de sair de um relacionamento abusivo. Exato. Porque o financeiro pesa, eu te entendo. Isso, eu penso da mesma forma. Não, e assim, óbvio que nem a escolha de cada mulher, ela faz o que ela bem entender e aquilo que faz com que ela seja feliz. Só que é importante, embora exista uma separação, onde tem uma separação de bens ali, blá, 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 que a gente sabe, né? Que, enfim, a mulher, teoricamente, teria direito. Mas antes, né? Será que o trabalho não te dá mais segurança, autoestima, independência de tomar tuas decisões? Beleza, levou um tapa, pega tuas... Tu tem a possibilidade de pegar tuas coisas e sair de casa, entende? Porque tu se sustenta. Exatamente, sair daquela situação. Isso! Né? Por isso que eu te digo, assim, a escolha tá tudo bem, assim, era isso que eu queria entender, assim, da tua perspectiva. O que tu observa? Aquela mulher que muitas vezes escolhe estar com esse filho... Ok, acho que é ótimo isso. E a escolha, ela eu não sou mãe, mas eu acho que deve ser, né, o melhor presente do mundo. Mas o que eu entendo também é que ter cuidado ao tomar decisões que ali na frente pode ser um problema, tu entende? Exato. Isso passa por uma questão também psicológica, né? Então, de você estar bem e você ter uma cabeça boa, digamos assim, né? Numa linguagem popular. Sim, sim. Pra analisar situações, né? Então, é triste quando você vê uma pessoa que, dependente financeiramente, querendo sair daquela situação e não tendo opções. Isso! Né? Então, realmente, eu concordo. Eu acho que o trabalho, ele te abre essa possibilidade de você não ficar naquela situação, né? Exato. E assim, diariamente eu vejo mulheres, né? Que elas continuam na situação em nome dos filhos e do sustento. Aí você vai dizer, ela tá errada, ela tem que buscar uma alternativa. Sim, mas a gente não pode julgar, porque isso não é como eu te disse antes, não é uma decisão fácil. Isso que eu ia te perguntar, além do sustento, o que faz uma mulher ficar nessa situação? Que tu observa? São diversos fatores, assim, principalmente a dependência emocional. Sério, Guria? A dependência emocional. Por exemplo? É que a dependência emocional é a base de tudo, né? Ela vai ser a base da dependência financeira, da dependência no geral, né? Então, assim, a dependência emocional de se auto-perceber vítima de uma situação. Entendi. Então, assim, às vezes as mulheres não se percebem vítimas de uma situação de violência. A maioria. Elas acham aquilo normal. E que vai passar, e às vezes ela precisa que você diga isso, sabe, pra ela. Então, assim, isso não é normal, né? E nós, mulheres, a gente tem um péssimo hábito de romantizar situações, né? Por exemplo? Então, assim, às vezes eu tô sofrendo... Eu vejo pessoas, assim, conhecidas, né? Então, eu tô num relacionamento e em qual o homem, por exemplo, controla minhas contas das redes sociais. Uhum. Mas é tão bonito, ele tem ciúmes de mim. Então, assim, a gente tem uma tendência a romantizar as coisas, Perfeito. né? Então, assim, ele não quer que eu use determinado tipo de roupa. Nossa, ele me ama, né? Ele tem ciúmes de mim. Então, entendi. Nós temos o péssimo hábito de romantizar situações. Perfeito. E a gente não se vê como violada, né? Então, essa nossa independência emocional, ela passa por uma prevenção. Então, quanto mais informação, quanto mais cuidado mental também, menos situações nós teremos de violência física. E casos graves. E outra, Aline, sabe o que eu observo também? O tapa, ele chega depois de muito abuso emocional. Sim. Ele não vem... A pessoa não vai te dar um tapa na primeira... Não. E eu vou te dizer mais, assim, às vezes tem mulher que precisa... Porque o psicológico, ele é abstrato, ele não é palpável. E aí, quando ela leva... Opa, né? O tapa, pelo menos... Não, só um pouquinho. Realmente, eu estou sendo abusada. Por exemplo, eu sempre digo... o homicida, né? O feminicida. Ele não acorda hoje e diz... Hoje eu vou matar minha mulher. Nunca acorda e diz isso. Ele já praticou uma série de violências anteriores. Que a gente não percebe como violência. A vítima, ela não percebe como violência. Então, ela acha que aquilo é normal, né? Então, assim, essa conscientização, isso é fundamental para nós. Então, se eu também tô vendo alguém com problema, assim, eu posso ajudar, né? A gente, como mulher, a gente pode se ajudar. Então, a nossa rede tem que se fortalecer. Porque isso é outra coisa, assim, pra mim, óbvio, né? Eu trabalho mais com carreira, com empresas.
O maior problema, claro, o homem ele é um problema, mas a mulher também compactua muito com o machismo, absurdamente. Sim, em empresa, o maior problema, na minha observação hoje, uma mulher tá aqui peitando pleitando um cargo de gestão. O maior problema de uma mulher, muitas vezes, não conseguir chegar no cargo de gestão, é uma mulher. Às vezes a gente tá... Às vezes, eu digo que às vezes as discriminações de gênero, elas vêm até das mulheres, claro, das próprias mulheres, né? Muito mais, muitas vezes. Então, assim, enquanto eu trabalhei, até eu sempre conto esse episódio, que é meu, assim, é uma questão pessoal. Então, assim, eu fui convidada para participar de um grupo de mulheres que tinha um objetivo, né? E eu não tinha minha filha ainda, né? Minha filha vai fazer 7 meses, e alguns anos atrás. E aí uma pessoa me convidou e ela disse, nós vamos convidar mais quem? Ela me falou. Eu fiquei olhando, ela disse assim, tem que ser mães. Eu entende? Por que tem que ser mães? Né? Pra precisar daquele grupo. Eu não era mãe. Eu fiquei pensando assim, tá, mas então eu tô fazendo o que aqui, né? Tu entende que às vezes a discriminação vem da gente? Claro! Então, da própria mulher. Muito! Por exemplo, tu quer um cargo de gestão, o que tu tem que fazer? Tu tem que se apresentar melhor, tu tem que tu tem que se posicionar. Mas aí a Aline é metida. Tá querendo se achar. Homem não vai falar isso, tu entendeu? Quem faz isso é a mulher. Entendeu? Eu não costumo generalizar, né? A gente começa a ver de tudo. Perfeito, nós mas assim, muitas vezes sim. Muitas vezes sim, né? A própria mulher se exclui. Claro! Mas aí também passa por uma questão de autoestima, né? Então, de trabalho de autoestima. Então, as mulheres, em razão da aparência, às vezes se discriminam, né? Muito. Entre elas. Mas enfim... Né? Hein, Aline, e olha que engraçado, né? Tu tá num ramo, numa área totalmente masculinizada. Muito. Como é que foi? Primeiro, né? Tem 2 perguntas que eu quero fazer. A primeira delas, como foi ser delegada com 25 anos, um bebezinho, né? Muito. E segundo, como foi ser delegada com 25 anos e mulher? Sim. Quando eu assumi com 25 anos, né? Então, assim, quem me conhece, eu tenho um pouco mais de 1,5 m, né? Então, assim, as pessoas acham que eu sou alta, que enfim, né? Que o delegado tem que ter aquela figura estereotipada, né? De ser um homem de idade, barbudo e forte, né? Sim. Aí você chegava na minha delegacia e encontrava uma mulher com um pouco mais de 1,5 m, né? Então, assim, sim, teve pessoas que chegaram assim, eu gostaria de falar com o delegado. Eu pode falar, não, eu quero falar com o delegado. Então, mas você é delegado, sou eu. A pessoa... Ou não se direciona, cruza por ti, vai num policial homem, né? Acontece, isso acontece. Acontece ainda? Acontece muito, assim, e é geral com todas as mulheres. Mas tu super tranquilo? Então, quando eu assumi, realmente, assim, eu tinha aparência bem mais nova, né? Com 25 anos. E eu senti isso, assim, mas eu nunca senti isso como uma coisa, assim, que me deixou triste ou me deixou... não te parou? Eu não me senti mal com aquela situação. Tá. Né? Então, a partir disso, você começa a conquistar seus espaços. Então, assim, uma situação que acontecia muito, tá? Quando eu fazia plantões policiais, a gente fazia local de crime, né? Então, aconteceu um acidente com morte. O delegado tem que ir lá pra colher as provas, enfim. Isolavam-se os locais policiais, né? Homens, normalmente, que trabalhavam, enfim. Eu chegava, o que tu quer aqui? Né? Tipo, mas eu sou a delegada, né? Tá, pode passar. Tipo, eu sentia uma coisa, assim, tipo... A minha figura não parecia que eu não estava enquadrada. Mas quando você começa a trabalhar, começa a mostrar que você sabe trabalhar e que você não precisa necessariamente de ter uma força física para desempenhar uma profissão como a de delegado, você conquista seu espaço. Isso vai desaparecendo de uma forma natural. Então, para ser delegado, a gente passa por um curso, né, de uso de armamento, técnicas policiais, defesa pessoal, que os homens também passam. Então, o curso é igual para todo mundo. Para todo mundo. E assim, a gente trabalha muito com o intelecto. Então, a investigação policial, eu preciso muito mais, às vezes, do intelecto do que a força física, né? Então, isso com o tempo a gente vai aprendendo a tomar nosso espaço.
E sem também achar que isso é uma coisa proposital com a gente, sabe? Mas isso é uma coisa estereotipada e cultural. Isso. Né? E hoje existem mais delegados homens do que mulheres. Eu acho que hoje, eu não sei estatisticamente, mas até bem pouco atrás, tava mais ou menos parelho. Mesma assim. coisa. Isso, é. Tá. E mulheres, assim, tem mulheres na polícia muito operacionais, que gostam, assim, de ir pra linha de frente, assim, cumprimento de mandado, mulheres levando a equipe, né? E fazendo muito bem o trabalho. Uhum. E como é que é a rotina de uma delegada? É uma rotina, uma das coisas que me perguntaste antes, por que eu me apaixonei, é isso. É que é uma rotina que não existe rotina. Super dinâmica. Então, assim, eu tô sentada agora, acontece um feminicídio, eu tenho que levantar a bunda da cadeira e atender. Então, eu tava tudo certo aquele dia, seria um trabalho burocrático, de papel, né? Mas eu preciso sair, eu preciso ir para aquele local. Aí eu tenho um mandado de busca e apreensão para cumprir. Bota o colete, bota a roupa tática e vai, né? Pega a sua arma e sai. Então, não existe um dia igual ao outro. Tu não sente medo? Medo, a gente... Não é que a gente sinta medo. O delegado e o policial em si... É isso. Ele desenvolve uma capacidade, assim, que eu digo que a maioria das pessoas, elas... a pessoa comum, ela ainda não tem, né? Então, a gente fica alerta. Então, assim, a gente programa uma operação. Né? Então, se eu vou invadir uma casa, eu programei aquela operação. A gente faz toda uma rede. Sempre pensando que algo vai dar errado. Né? Então, assim, a gente tem que estar alerta. Então, o policial, ele desenvolve isso mais que uma pessoa comum. Porque a gente fez todo aquele trabalho para isso, né? De técnica policial. Se planejou, se preparou. Se preparou. Então, por exemplo, chega num restaurante. Você fica cuidando da porta, né? Então, assim, você começa a criar uns hábitos diferentes das pessoas comuns, assim, de... Você tá armado, você tem que cuidar da sua arma. Então, assim, a gente vê muito, mas a gente tem que se armar. Sim, mas é uma responsabilidade muito grande andar armado, né? E a gente precisa andar armado 24 horas, né? Então, a gente é policial 24 horas. Se eu tô aqui, aconteceu um fato agora na esquina... Não tem. Eu tenho que ir. Entendi. Entende? Então, não existe rotina policial. Tá, e tu trabalha. Como é que foi ser mãe nesse meio muito louco, né? Muito louco, nesse dinamismo aí? Eu digo que o meu maior desafio agora tá sendo realmente a maternidade. E tá sendo um desafio bom, mas é um desafio que envolve também muita responsabilidade, muita dedicação, né? Tu queria ser mãe? Eu tive vontade de ser mãe, sim, há alguns anos, assim, e tá sendo, assim, uma experiência muito boa pra mim, muito... Eu digo que é o que me transformou, sabe? Como mulher, realmente me transformou. Não tem nada a ver com você ser completa, eu sempre digo... Até fiz um post um dia no meu Instagram dizendo... Que as pessoas me perguntavam se agora eu era completa sendo mãe. Eu digo, não, eu sempre fui completa, sabe? Então, a maternidade, ela só me acrescentou coisas boas. Te agregou. Me agregou. Agora, eu sempre fui completa, sempre fui muito feliz não sendo mãe também. E se eu não tivesse sido mãe, eu continuaria sendo uma pessoa muito realizada em todos os sentidos, Mas né? tu demorou pra decidir o que aconteceu, assim? Tipo, tive vontade, agora nos 40... Tu falou que foi aos 40, eu tive vontade depois dos 35 anos de ser mãe, assim. Muita vontade, assim. Não que eu não quisesse, mas a vontade despertou, assim, um pouco mais tarde em mim. E aí eu comecei a tentar ser mãe. Tive muitas dificuldades, né? Em razão do biológico. Porque realmente o nosso biológico é diferente, né? Então, eu tive dificuldade, assim. Fiquei vários anos, assim, tentando a maternidade até que eu consegui ser mãe. Fizeram um procedimento, tudo ali. Eu, na verdade, assim, fiz vários procedimentos. Diz que é bem maçante, né? Depois que... assim, você também não pode surtar, né? Sim. Daí vai aquela coisa que eu te disse, né? Assim, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Você não pode... tudo bem. Eu era muito... Se eu não fosse mãe, eu seria uma pessoa muito feliz. De todas as formas, né? Mas assim, conciliar com a profissão. Então assim, hoje eu trabalho, eu tenho a minha filha, eu faço faculdade de psicologia e daí agora, agosto lilás, milhões de coisas. Então assim, eu tento me dividir de forma que eu consiga atender a minha filha e atender minha profissão. E sem esquecer também da Aline mulher, né? Sim. Porque eu gosto de fazer atividade física.
Então, a gente se desdobra. Eu sou uma pessoa bem ativa, assim, na minha vida. E como é que é essa carga emocional de ser, né? Agora voltando ali, tu estava falando de ser delegada, que né, falando da rotina da delegada. Como é que é emocionalmente isso? Tu é bastante empática, né? Então, e tá indo pra psicologia, então... Como é que tu divide isso? É que você trabalha com a dor, né? Isso. Ninguém entra na delegacia... Eu brinco, ninguém entra na delegacia de polícia pra falar uma coisa boa. Né? Exato. Mas, normalmente as pessoas vão lá pra falar algum problema, né? E a questão familiar e a questão da violência familiar e da questão com criança e adolescente é uma violência um pouco mais sensível, né? É na mesma delegacia, né? Não, são delegacias separadas. Isso. A gente na delegacia da mulher, a gente atende vítimas mulheres maiores de 18 anos, né? Tá. Então, assim, é um trabalho que envolve muito mais sentimento, porque a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é filha, né? E a gente se coloca no lugar das pessoas, né? Mas também a gente não pode, pra desenvolver um trabalho assim, também a gente tem que criar umas barreiras, né? Então, a gente tem que analisar aquele caso juridicamente, de uma forma também que a gente consiga desenvolver o trabalho e consiga fazer aquele trabalho de uma forma bem. Então, a gente tem que também deixar um pouco, às vezes, o emocional de lado, né? Então, assim, talvez agora, com a maternidade... Talvez não, com certeza, a gente aflore um pouco mais essas questões, né? E a gente pense muito mais em outras coisas, realmente, isso acontece, né? Isso mudou um pouco na minha vida, assim. Algum caso que mais te marcou, assim? Casos com crianças e adolescentes me marcam muito e casos de violência sexual contra mulheres me marcam também muito, assim. Sim. Então, porque daí a gente realmente se coloca na situação e para um pouco e pensa, nossa, se acontecesse comigo, né? A gente faz muito isso porque a gente é humano, né? Então, não tem como não sofrer também Tu sabe que pra mim, enquanto psicóloga, assim, pra mim o estupro, ele é, por mais que... Isso é uma opinião, né? Eu não trabalho com isso, assim, clinicamente falando. Mas pra mim o estupro, ele é... digamos, o acontecido na vida de uma mulher que eu acho dificilmente uma mulher consegue se recuperar totalmente do que acontece. Com certeza não. Mas... Muito difícil. Mas assim, a gente vê também mulheres lutando e saindo daquela situação. Nunca vai apagar, né? Sim. Mas realmente dando a volta, sabe? E daí isso é legal. As mulheres conseguem sair muito, Aline, dessa situação? Como é que tu observa? Assim, tá existindo uma evolução disso ou não? Depende, cada caso é um caso, assim. Eu tenho um caso que aconteceu que eu atendi uma menina, assim... Menina, 19 anos, né? Ela foi vítima de uma tentativa de estupro, assim, bem grave, assim. Ela realmente foi pega na rua, assim, e o abusador tentou estuprar ela e alguém viu, ligou pra polícia e a polícia chegou lá e impediu. Nossa. Mas isso já é o suficiente pra deixar uma marca pro resto da sua vida, né? E aí, naquele momento... E ela lutou, essa mulher lutou muito, essa menina. Foi num dia muito atordoado e eu não tinha muito tempo. E ela me procurou, assim, na delegacia que eu trabalhava na época. E aí eu disse, vou parar e vou conversar com ela. E aí ela disse assim, tu soube o que aconteceu comigo, foi muito triste e tal. E eu disse pra ela assim, não, mas assim, você não viu o que aconteceu com ele. Porque ela disse, não é isso que... Ela disse, o que me incomoda não é o que aconteceu, mas como as pessoas estão me olhando como vítima de estupro, né? Aí ela falou? Ela me disse isso. Daí eu disse assim, mas você tem que dizer pra essas pessoas que elas não sabem como ele ficou. Né? Assim, vocês não sabem como ele ficou. Ela parou e pensou e disse assim, é verdade. Eu disse assim, tu te lembra o que tu fez com ele? Que você lutou, ele saiu todo arranhado. Comecei a falar coisas assim, né? Pra ela olhar pra outra perspectiva. Exatamente. E ela mudou totalmente, assim, o rosto. Ela abriu o rosto, assim, de uma forma. E anos depois eu encontrei essa mulher. Que legal. E ela já tinha família, já tinha filhos. E ela disse pra mim, tu te lembra de mim? Eu disse, não. Ela disse assim, graças ao que tu me disseste, eu consegui não me ver como uma vítima. Eu me vi como uma lutadora. Então, assim, são situações, né? São casos e casos. E realmente, assim, as pessoas conseguem, às vezes, sair dessa situação. E tem esse estigma olha eu, né? Porque, de novo, me justificando aqui, porque eu não tenho muita noção disso, assim. Mas tem esse estigma perante a mulher que foi tentativa ou que foi estuprada. Existe uma perspectiva negativa a respeito dela? Porque eu não consigo enxergar desse jeito. Não, mas às vezes a vítima não quer se ver como vítima. Você não quer ser vista como estuprada. Entendi. Né? Ou que aconteceu algum crime sexual, né?
Então, assim, aquele olhar, às vezes, não é nem do fato, é o olhar das pessoas. Dela mesma com ela. Dela mesma. Das pessoas com ela e dela mesma. Ela não quer ser vista assim. Então, ela quer esconder aquilo. Eu por exemplo, mas por isso que muitas vítimas de crimes sexuais não denunciam. Ninguém quer ser vista como vítima de crime sexual. Então, é um crime, um tipo de crime que fica muito à margem dos índices oficiais. Porque muitas mulheres vítimas de crimes sexuais não procuram os órgãos para fazerem denúncias. Não denunciam. Exato. E você não quer contar. É a tua privacidade, a tua intimidade. Você não quer contar o que aconteceu. É doloroso você falar sobre isso. Eu acredito. Né? É uma exposição, né, guria? Muito grande. E tu tem uma filha menina. Menina, Mariana. E ela tá com que idade agora? Vai fazer 7 meses, dia 1º. Tá. E como é que tu se afastou do teu trabalho quando ela nasceu? Como é que foi isso? Sim, o funcionário público, ele tem 6 meses de licença gestante, né? Tá. E aí, que eu achava que, meu Deus, vai demorar pra passar. E quando eu vi, acabou. Sim, quanto tempo que tu voltou? 1 mês? 2? Eu voltei agora, dia 1º. Meu Deus, tá ainda se ambientando. Eu disse, nossa, é muito tempo, eu não vou aguentar em casa. Quando acabou, eu disse, meu Deus, já passou, né? E porque filhos, sim, é uma dedicação bem é constante. Não, assim, existe às vezes eu digo que tem toda uma romantização da maternidade, né? É maravilhoso ser mãe, mas também ela exige muito da mulher. Da mulher, do homem, exige muito da família, né? E não, às vezes a gente romantiza, né? A maternidade. Até agora, nós estamos no mês de agosto, também é o mês da amamentação, sim. Né? E então, assim, a amamentação, por exemplo, também ela é desgastante também para a mulher. Né? Ela é muito bom, não há discussão que ela é muito boa para a criança em termos de saúde e tudo, e também ela cria uma conexão muito grande, mas também às vezes é muito desgastante para aquela mãezinha, né? Então, a maternidade, ela te exige muito, mas é maravilhoso, assim. Tô muito feliz, muito realizada com a minha filha. E agora ela tá na escolinha, Não, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que me ajuda diariamente. A minha família não tá aqui, né? A minha mãe não tá, ela mora em Santa Rosa. Então, sim. Assim, eu tive que... Conto com uma rede de apoio também, assim, de familiares do meu esposo. Tu vai bastante pra Santa Rosa? Muito pouco. É uma distância bem grande. Mas, assim, hoje a gente tem, né, chamada de vídeo. Assim, a minha mãe, eu tento que ela conheça, fique, assim, conviva com a minha filha muito mais, às vezes, eles não vêm muito pra cá. Também por causa em razão da idade. Meu pai pegou Covid, teve problemas de saúde. Minha mãe também. Então, assim, a gente... É bem limitado, né? Sim. E em algum momento tu sentiu medo que a maternidade ou ser mãe interferisse na tua carreira? Na minha carreira, não. Mas em toda a minha vida. Eu acho que é normal, e às vezes as mulheres não dizem, mas a gente tem um certo medo de que vai mudar tudo, né? Muito. Ou assim, nossa, eu vou... Assim, eu ouvi assim, pessoas dizendo assim, nossa, a minha vida vai, eu vou parar de fazer tudo, né? Então, assim, você também corre, né? Então, uma coisa que eu pensava era assim, nossa, quando é que eu vou correr? Né? Porque a barriga te limita, você vai ficar 9 meses, né? Você tem que ter um cuidado com a sua saúde, né? Tu sabe que eu tinha... antes, né? Eu entrei esse ano, começar a pensar e, né? Obviamente, se aventurar, né? Tentar. Mas antes, o que eu pensava? Eu disse, bom, quando eu fiz uns 30 ali, 31, eu disse, não, eu nunca parei de estudar. Bom, vou fazer um mestrado. Eu tenho que ganhar a minha vida antes, até os 35. Porque 35, meus óvulos começam, né? Começa a decair o negócio. Então, eu disse, não, eu tenho que ficar independente. Tenho que ter recurso financeiro. Tenho que ser Eu disse, não, só um pouquinho. Tenho que fazer mestrado. Não, só um pouquinho. A minha vida não vai acabar nos 35. Não vai acabar. E também não vai acabar por você ter um filho. Exato. Né? É isso, né? Exato. Mas eu acho que quando a gente engravida e vê lá o positivo, eu acho que a gente repensa, assim, tudo. Passa um filme na tua cabeça. Que agora eu não... Vai mudar tudo. E dá um certo, assim, um certo... Imagina! Uma certa reavaliação das suas coisas. A própria família tem que se readequar. O pai e a mãe antes não tinham esse papel, agora eles passam a ter. E vai mudar.
E vai mesmo. Vai mudar tudo. Mas vai mudar pra muito bom também, né? E a gente não pode se esquecer enquanto mulher. Então, eu sou mãe, mas eu também tenho a Aline mulher. Que ela precisa ir no salão fazer a unha, que ela precisa fazer a sua corrida. Porque eu estando bem, Dani, minha filha vai estar bem. Então, a conexão não é só a amamentação. A conexão com o filho, ela envolve você estar bem, você estar bem ali com aquela criança. Então, assim, eu malhei até 2 dias antes de ter minha nenê. Foi super tranquila a tua gestação? A minha gestação foi super tranquila e saudável. E a minha filha, ela é, assim, graças a Deus, ela é uma criança muito abençoada. Eu digo assim, ela é uma criança calma, enfim. Porque eu até, durante, assim, a psicologia, a gente estuda, assim, que enquanto você estiver bem na gestação, seu filho também vai estar bem. Então, eu sempre procurei fazer coisas que eu gostava. E atividade física era uma. Mas, guria, tu sabe que o fato de ser psicólogo também, isso dá um nó na cabeça. Porque até eu vi esses dias a Psimama, não sei se tu segue ela, adoro ela, a Psimama. Não. Ela é uma psicóloga voltada para o desenvolvimento infantil. Ela é super grande, assim, e um dos meus medos é o quê? Qualquer tipo de ação que tu tiver, qualquer tipo de comportamento que tu tiver diante dessa criança, interfere na vida dela. Ponto. Exatamente. Seja pra bom ou seja pra ruim. Daí eu pensei, meu Deus, se eu proteger demais, vai ser mimada. Vai ser insegura. Se eu deixar muito, ela vão ter, vai achar que eu não amo, entendeu? E a Psimama falou assim, não adianta, tu vai fazer as coisas, tu vai dar o teu melhor. Ela vai ter que fazer a terapia dela quando ela crescer. Pra lidar com as faltas, com as frustrações que ela teve de ter a mãe dela. Imperfeita, né? Aquilo pra mim foi libertador, assim. Porque eu sempre, não, se eu fizer assim, vai ser assado. Não, tem que ser perfeito. Ela tem que ser uma pessoa que não vai precisar de terapia quando crescer, mas vai, entendeu? E tá tudo bem, tá sabe? Tudo certo. A gente não é perfeito, né? Exato. A gente tem que tentar dar o nosso melhor. Que nem sempre vai ser o suficiente. Mas a gente tem que tentar. Então, você estando bem com você, mulher, automaticamente você vai transmitir isso para as outras pessoas e também para o seu filho, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. E não faço tudo certo. Faço muita coisa que eu acho que tá certo, assim. E eu gosto até de seguir várias pessoas, assim, tentar pegar o bom, mas cada um é cada um. E eu não posso me comparar. Então, eu li outro dia, assim, que a única mãe com a qual você tem que se comparar é com a mãe que você foi ontem. Exato. Então, eu penso muito isso. Eu tento não me comparar. E, assim, tentar pegar das pessoas o que elas têm de bom, né? Sim. Então, eu tive dificuldade para amamentar. E, assim, tentei, fiz milhões de protocolos. E confesso que foi muito desgastante pra mim. Era desgastante pra mim, era desgastante pra minha filha, né? Imagina. E aí, assim, até que a minha tata olhou e disse assim, para! Não vai ter! E tá tudo bem! E tá tudo certo. E a minha filha e eu, a gente tem uma conexão muito grande. Muito! Então, assim, eu não posso me comparar, sabe? Com outra mãe. Exato. Eu me comparo comigo mesma. Isso. Eu vi esses dias aquela repórter da Globo, não lembro como é que era o nome dela, mas ela falou sobre a amamentação, que falavam, que não vão que ela não quis amamentar, ela não se sentia confortável e tá tudo bem. Ela não queria forçar exatamente por conta disso. E aí ela disse assim, que não tem nada a ver com conexão com a filha dela, com o filho dela. Ela foi igual, assim, por mais que ela não tenha amamentado, não tem nada a ver com o vínculo, sabe? Os vínculos são vários. Exato. A única via não é a amamentação. Existem outros vínculos que a gente tem que tentar fortalecer. E a gente fortalece quando a gente tá ali com a criança e a gente não tá olhando o celular, por exemplo. Então, assim, que a gente tá ali se dedicando. Então, assim, eu chego em casa, depois do trabalho, eu tô cansada, me deito no chão pra brincar com ela. Então, assim, pode ser que essa meia hora, 1 hora, tenha muito mais resultado do que eu ficar o dia inteiro lá, exausta. Amamentando no celular. Exato. Entendeu? Exatamente. Não, é isso aí. Aline, pra nós encerrar, assim, né? Que passa super rápido. O que tu diria, que conselho tu daria pras mulheres, pras mães que estão nos ouvindo, assim, tipo, em relação à carreira, em relação a ser mãe, em relação... O que tu pode dar de conselho pra elas? Eu diria... que eu digo para as minhas amigas e digo para as pessoas é que, assim, não importa o que você faça sendo feliz. Você pode ser mãe, você pode não ser mãe, você pode ter profissão, você pode não ter profissão. Você só seja feliz. A sua realização você encontra
num barzinho com uma amiga, num relacionamento. Ou você pode ser feliz estando num relacionamento, não estando em um relacionamento. Então, esqueçam os estereótipos de que a pessoa realizada é a pessoa que trabalha, é a pessoa que é a mãe, a pessoa... Seja feliz da forma que você é feliz. Perfeito. Sem se comparar. Ótimo. E assim, tenha voz, saiba externar as suas diferenças, as suas necessidades, né? Esse é o conselho que também eu diria para as minhas vítimas, né? Então, assim, fale. Procure ajuda, né? Então, não guarde aquilo. Sim. Hoje tem muita gente querendo ajudar. Então, eu acho que eu deixaria essa mensagem, assim, para as mulheres que... E essa coisa que tu trouxe, assim, acho que a vida digital, ela piorou essa situação onde... potencializa a comparação. Tu vê a fulana amamentando, ou vê a fulana com carro novo, vê não sei o quê. E, eu não tenho, eu não quero. Não, só um pouquinho, né? Acho que isso fomenta um pouco essa disparidade, às vezes, que existe. Em vez de tu olhar pro teu processo, tu olha pro do outro, sabe? As redes sociais, elas pioraram essa questão das comparações, né? Isso. E as pessoas, elas veem o mundo perfeito, né? Então, assim, acordei, fiz o meu shot, fiz a minha drenagem. Corri 20 quilômetros. Fiz não sei o quê. Gente, não dá, né? Não. Não dá. Pra quem tem uma vida normal, isso não existe. Não, e esses dias eu postei até que eu fui correr, só que eu recém tinha parado de tomar o antidepressivo. Tava assim no desmame, ali na semana do desmame. Nossa, parar de tomar antidepressivo é um horror, assim. O corpo cansa, eu sentia fadiga, eu ficava nauseada. E aí, naquele momento, eu não consegui correr o que eu tinha planejado, que existia uma planilha. Tá tudo bem, eu respeitei o meu organismo naquele momento, sabe? Mas E aí eu falei sobre isso, nossa, teve um baita engajamento, porque as pessoas estão tão acostumadas a olhar, o teu pace baixou, o teu pace aumentou, hello, sabe? Me esquece. As pessoas, elas têm a infelicidade de olhar e dizer, nossa, como é bom. E também elas não veem todo o sofrimento por trás disso, né? Então, se hoje tu, Dani, tá aqui, tá bombando, tá legal, elas não veem todo o trabalho que tem por trás, né? Só veem o resultado, o que elas querem ver, né? Então, a vida, ela é difícil pra todo mundo, né? Então, você levantando, ninguém vai parar pra olhar pra você e dizer pra você assim, nossa, você tem que... Coitadinha, né? Então, outro conselho que eu daria é, não tá com vontade, vai lá e faz, tenta, começa, inicia. Melhor começar alguma coisa do que ficar esperando, né? Então... Né? Feito é melhor do que perfeito, né? Exato, isso, exatamente. Aline, tu tem um Instagram que as pessoas podem te seguir? Eu sei que tu tem o teu pessoal, eu também não sei como é que é isso, se tu divulga, se tu não divulga. Eu divulgo, é Aline Martinelli 22, né? @Aline Martinelli, com 2 L's 22. Tá. Ele normalmente é um perfil fechado por causa da questão realmente da minha profissão, né? Então, assim, a gente trabalha também com... eu já aprendi muita gente, né? E a gente fica, assim, suscetível a... Por isso que eu te perguntei se tu quer divulgar ou não. Não, eu divulgo. Às vezes as pessoas vão ali, escrevem alguma coisa, e tal, te vi, te escutei no programa, papá. E aí eu vou lá e aceito, né? Então, eu até já pensei em criar um perfil público, mas acho que no momento eu não tô... Ia ser legal, guria. Ia ser legal, mas no momento eu não tô com tempo pra gerenciar as redes sociais e tô querendo ficar mais, assim, na minha família, né? Sim. E dar atenção pra minha filha. Também acho que isso, muito. No momento agora, não seria... É o que tá pesando, não seria ideal, mas assim, podem me adicionar no Instagram. Manda uma mensagenzinha, gostei do podcast, que eu já vou... aí legal. Eu aceito, né? Aline, obrigada por ter participado, por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu sei que tua rotina é bastante dinâmica e despender teu tempo pra estar aqui pra mim é bem importante, tá? Dani, eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer. Tô te acompanhando nas redes sociais. E também indico, assim, para as pessoas que... Acho que o teu conteúdo, ele é um conteúdo muito legal. Porque, assim, você fala de profissão, você fala de mulher. Mas você tá falando, assim, coisas positivas que ajudam as mulheres a ir pra frente, né? Aí. Então, assim, chega também da gente falar só de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa e de oportunidades, tá? Legal. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E pra vocês, meninas que nos acompanharam aqui, muito obrigada por ter acompanhado o episódio. Compartilhem ele com as amigas, com a tia, com a mãe. Você que está nos assistindo no Spotify, nos ouvindo no Spotify, é importante que você avalie, compartilhe esse episódio e também nos siga aqui na plataforma. E você que está nos assistindo no YouTube, é importante que você se inscreva no canal para ter acesso aos próximos episódios. De novo, obrigada. Compartilha, que para quem produz conteúdo é bem difícil, né? Bastante trabalhoso e a gente não ganha por isso. Então, muito obrigada, gurias, por estarem aí. E vejo vocês no próximo episódio. Beijos!